Sacrifício de animais em rituais religiosos. Na Umbanda acontece esses sacrifícios? O porquê acontece até hoje o sacrifício de animais? E qual que é o pensamento dos umbandistas sobre isso? É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou a Carol e quem me acompanha no Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui, sabe o quanto foi pedido esse assunto. E eu demorei algumas semanas aí pra gente falar sobre isso. Eu estudei bastante sobre outros rituais, né, se não Umbanda, o porquê acontece esse sacrifício de animais, para trazer para vocês a informação da maneira mais clara e simplificada possível, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a questão do sacrifício animal nos rituais religiosos. Mas antes disso eu vou te pedir que se inscreva nesse canal que eu criei especialmente para compartilhar esses conteúdos de espiritualidade, umbanda, autocuidado, enfim, ocultismo e outros assuntos que cercam esse meio espiritual. Vou pedir para você dar um gostei nesse vídeo também para que ele chegue em mais pessoas e compartilha também com pessoas que você acredita que vão gostar desse assunto. A primeira coisa que cada um de vocês precisa entender antes de continuar esse vídeo é o porquê existe o sacrifício animal, porquê que esse elemento é usado nos rituais religiosos, tá? Vários rituais religiosos usam diversos elementos da natureza em seus rituais. Então vai usar ali elementos eólicos, né? Elementos relacionados ao ar, elementos relacionados à terra, elementos relacionados à água, enfim, vários elementos relacionados ao fogo também. Também tem os elementos de magnetismo animal, são elementos que têm muita força nos trabalhos de magia, né? E quando eu falo magia, as pessoas já assustam, já pensam de uma forma negativa nisso. Ah, magia é coisa ruim, é macumba, enfim. Eu não vou entrar no mérito de explicar o que são todas essas coisas no vídeo de hoje, senão vai ficar muito extenso. Mas eu prometo trazer um vídeo pra gente desmistificar essas outras questões, tá bom? A verdade é que a magia nada mais significa do que manipulação de energia, né? E tudo que está à nossa volta é energia. Então, o tempo todo a gente está manipulando energia. E a magia que acontece nos rituais de Umbanda, nos rituais de Candomblé, são realmente a manipulação desses elementos naturais, tá? A Umbanda é uma religião que está muito ligada à natureza, a energias vindas da natureza, né? Os orixás nada mais são que as energias, né, dos elementos naturais, os elementos do universo, né, energia proveniente de Deus. Então a gente precisa entender que a magia não é uma coisa ruim. Esses elementos todos estão ligados, inclusive o magnetismo animal. E aí a gente entra na principal dúvida que as pessoas têm de como funciona o sacrifício de animais dentro da religião da Umbanda. A Umbanda é uma religião que não faz sacrifícios de animais. Na Umbanda a gente não encontra corte. Isso na Umbanda pura, né, que a gente chama, Umbanda branca. A Umbanda que vem sem muita influência ainda lá do período de Zélio de Moraes, ela não realiza o corte pelo simples fato de que a Umbanda é uma religião que foi fundada em 1908, né, pela entidade que se apresentou como Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, através do médium Zélio de Moraes. Eu já contei essa história em outro vídeo que você encontra lá no Instagram, mas eu também posso deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, tá? Da história da Umbanda. Então, se você quer saber como surgiu a Umbanda, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo. Ele trouxe alguns fundamentos para a Umbanda, dentre eles o fundamento, né? Ele ditou que não haveriam sacrifício de animais na Umbanda. Então, a partir desse fundamento, nós temos princípios, né, que nos acompanham nessa religião desde então, desde 1908. E isso independente das mudanças e das influências que vieram de lá pra cá. Mas aí várias pessoas podem chegar e podem falar que na casa que elas trabalham, né, frequentam, é denominado Umbanda e realiza corte. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o fundamento de por que essa casa realiza esse ritual dessa forma, né? Então, se você frequenta uma casa que realiza corte, chegue no pai de santo dessa casa, no dirigente, pergunte a ele por que isso acontece, né? O que a gente pode encontrar são casas que tocam a religião de Umbanda, mas com influência também de outras religiões. Então a gente encontra a Umbanda sagrada, a gente encontra a Umbanda cruzada, a gente encontra também o que a gente chama de Umbanda Omblé, que é a Umbanda com grande influência no Candomblé, e eles trabalham ali junto os rituais. Então se você está numa casa por exemplo, de Umbanda que realiza o corte, pode ser que seja uma casa que tenha uma influência muito forte do Candomblé, né? Mas de acordo com os fundamentos dados quando a Umbanda foi fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, nós não realizamos sacrifício de animal. Mas aí vocês me perguntam como então que é substituída esse tipo de energia nos rituais de Umbanda.
Então, tem diversas formas de substituir, né? Nós usamos muito a manipulação de ervas, que a gente trata como sangue verde, né, na Umbanda, que também tem muita força. E a gente utiliza, assim, o magnetismo animal em outras partes, em outros elementos da Umbanda. Por exemplo, no couro do atabaque, né, o couro do atabaque, a maioria das vezes é de couro animal, não é aquele couro falso. Então a gente tem aquela força do couro do animal no atabaque, a gente tem as penas, né, do penacho do caboclo. Nós temos também os dentes, que muitas pessoas utilizam na guia. Então a Umbanda tem outras formas de utilizar o magnetismo animal sem a influência direta do sangue e do sacrifício do animal. Mas a gente precisa reforçar também que o sacrifício animal, que faz parte de outros rituais, de outros cultos, é normal e não é uma coisa impura. Não é coisa do demônio, não é coisa de espíritos obsessores, não tem influência do mal nisso. Não é porque você faz um trabalho com elementos animais, né, com partes de animais, com sangue, isso não quer dizer que esse trabalho foi feito para magia negra ou para fazer mal para alguém, tá ok? Existem diversas pessoas que falam que ao realizar um ritual com o sacrifício animal, com os órgãos daquele animal, o sangue, enfim, nós estamos atraindo espíritos obsessores para fazer mal a alguém, e isso não faz sentido algum, isso são só palavras de pessoas que não estudaram sobre o assunto e não conhecem o real fundamento de por que aquele elemento é usado nos rituais. Outra coisa que é muito importante a gente reforçar nesse vídeo também é que muitas vezes essa hipocrisia vem de pessoas que consomem carne. E para essas pessoas, elas precisam entender que o sacrifício que acontece dentro de um ritual, ele não tem o excesso, né? Aquela matança em excesso. E todo animal, todo elemento que não for utilizado para magia, que muitas vezes é uma parte do animal, o sangue, enfim, o restante desse animal, ele é feito, né, ele é preparado para consumo daquela comunidade, daquelas pessoas. Então não existe o desperdício daquele animal. Então pensa comigo, se você é uma pessoa que consome todos os dias carne no seu almoço, nas suas refeições, e você vai apontar o dedo para uma religião porque ela realiza sacrifício animal, você há de convir comigo que isso é uma hipocrisia gigante. Porque da mesma forma que está acontecendo um sacrifício para o ritual magístico, e que depois aquele animal vai ser consumido pela comunidade, pelas pessoas, você também realiza um sacrifício todos os dias. E a questão é que a pessoa que consome a carne ainda tem que parar para pensar nas formas de consumo, como que aquela carne veio parar até seu prato. Então, se você aponta o dedo sem entender o fundamento da questão, o fundamento da coisa, como funciona, né? Aponta o dedo muitas vezes sem conhecer, eu te convido a refletir um pouco e começar a estudar, começar a ver vídeos, enfim, para entender como a carne que você consome nas suas refeições chega até seu prato todos os dias. Os rituais que praticam o corte, que não é o caso da Umbanda, eu venho até reforçar essa questão, eles têm o seu fundamento para realizar. Assim como você que consome carne, abraça esse fundamento, essa ideia e essa questão na hora de consumir a carne na mesa. Porém, é legal que a gente entenda, principalmente no mundo de hoje, que tudo é adaptável. Então, várias casas que realizavam o sacrifício, né, animal, hoje não realizam mais, principalmente pela realidade que a gente vive, a realidade do mundo que a gente vive hoje. Assim como pessoas que se adaptaram a não consumir carne, não comer carne, trazem essa ideia nova cultural, porque o consumo de carne é uma coisa cultural. A gente cresce acreditando que a gente precisa consumir carne todos os dias. E depois de um certo tempo, de um certo costume, é difícil abandonar esse hábito, né? Então é tudo uma questão cultural. Mas tudo é adaptável e cada um se adapta no seu próprio tempo. Então a conclusão desse vídeo é: eu não faço sacrifício animal, a casa que eu frequento não realiza sacrifício animal. A maioria das casas de Umbanda pura não realizam sacrifício animal, a não ser que tenha influência de outros rituais, outras religiões, e tudo bem, porque eu não faço, mas eu respeito quem faz, porque eu entendo para que serve. Então agora que você entende para que serve o sacrifício animal, como funciona, né? Porque algumas casas fazem, outras não fazem, e principalmente desconstruiu a ideia de que o sacrifício animal é algo feito para magia negra, para coisas ruins. Isso não faz o menor sentido. E também não há desperdício do animal quando realiza um sacrifício. Toda aquela carne é consumida pela comunidade. Eu te convido a comentar nesse vídeo qual que é a sua opinião sobre essa questão do sacrifício. Você já frequentou alguma casa que realiza o sacrifício animal? Você já esteve presente no ritual de sacrifício ou nunca esteve? Conta pra mim aqui nos comentários. Além disso, não esqueça, se você ainda não deu
seu like no vídeo, não esqueça de curtir lá e compartilhar com seus amigos para eu fazer mais conteúdos desse tipo pra gente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.